Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de conversa. Vamos estar conversando aqui sobre um assunto extremamente importante, sobre jogos online e jogos de apostas e as suas consequências. Hoje falando sobre as consequências no contexto familiar. Quais são as consequências que o vício nos jogos online, seja jogos de aposta, quais são as consequências para dentro do contexto familiar? E para falar sobre isso, a gente está aqui com a Aline, ela que é licenciada em pedagogia, neuropsicopedagoga e especialista em análise do comportamento. Aline, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje para conversar sobre esse assunto importante. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje e poder compartilhar um pouco, do meu conhecimento com vocês. Então, Aline, a gente sabe que as famílias, elas acabam sofrendo como reflexo da sociedade, elas acabam sofrendo algumas transformações. E dentro desse contexto dos jogos online, quais são as transformações que mais afetam a dinâmica hoje da família moderna? Os jogos, eles estão presentes no cotidiano ali de várias famílias. Então, acontece de muitas vezes esses jogos estar tão presentes e acabando das famílias sofrerem ali com falta de diálogo, falta ali de atividades que as famílias fazem juntas, né? Uma dessas também que a gente pode falar é sobre a redução, né, da convivência ali, porque o tempo na frente das telas é muito, muito grande. Então, acaba sendo ali um fator que contribui para que as relações familiares sejam afetadas. Então, esse convívio ali com a família, né, a redução ali de atividades junto com a família, atividades onde a família está ali sempre presente, passeios, ou então até o momento de mesa com a família tem sido reduzido por conta do excesso de telas, do excesso do isolamento, onde os membros da família se isolam porque preferem estar ali, né, é mais prazeroso estar jogando, ou então fazendo atividade na frente de um computador, de um celular, do que estar se relacionando ali, né, falando com alguém. De fato, a dinâmica da família hoje ela tem sido mudada, né? E é importante Sim. A gente se ater para essas mudanças e essas mudanças acabam trazendo alguns certos prejuízos, né? Os pais normalmente, né, às vezes estão muito ocupados com as demandas, né, de casa, ou então demandas que eles trazem do trabalho para casa. Então, acaba que não tem esse convívio ali, né? Esse diálogo de chegar e sentar à mesa, Sim. Ou então de fazer uma atividade com os filhos junto, porque precisam cumprir com essas tarefas, né? Ou então os filhos estão ocupados em frente às telas, né? Então, não tem um diálogo, não tem ali uma conversa onde possa ter o prazer ali de estar ali juntos, Sim, né? Tendo Sim. esse diálogo. De compartilhar, às vezes, o seu dia, né, ali Sim. junto com a família. E com o acesso cada vez mais precoce a esses jogos e a facilidade de acesso, eu lembro que para a gente jogar antes, a gente tinha que sair de casa e se deslocar até algum local que tinha um videogame ali, né? Só que hoje o acesso ele está muito mais fácil, as crianças têm o acesso, tá de fato na palma da mão. E um efeito social em decorrência disso acaba sendo o isolamento, como você acabou de falar, né? As famílias elas estão ali dividindo o mesmo espaço, mas cada um está vivendo num mundo diferente. E como isso tem refletido dentro desse contexto familiar? Essa desconexão, né, que a gente pode falar, onde o filho fica isolado, fica dentro do quarto, passa mais tempo ali na frente do computador, do celular, do que tendo relação ali com o pai ou com algum familiar. Isso acontece muito nas famílias. Exemplo disso, você pode se reunir, né, ali Sim. e você vai ver que está todo mundo no celular. Isso acontece muito. Isso aqui é muito frequente nos lares. Então, essa desconexão, ela pode contribuir ali para um desenvolvimento de problemas, né, como ansiedade, depressão, e pode vir
atingir também fatores escolares, né? Afetar a vida escolar, tanto da criança quanto do adolescente. Então, há uma necessidade de os pais ser cautelosos, né, no uso das telas com seus filhos. Então, esses problemas de depressão, ansiedade, eles podem ser desenvolvidos pelo uso excessivo de telas, pelo uso excessivo de jogos online também. Além desses riscos que eles têm por estar exposto ali, além de já ter um distanciamento, né, as famílias elas estão distanciadas dentro dessa relação, mas existe um risco, porque cada um, como você relatou, está vivendo ali um mundo diferente. Então, quais são os riscos que estão por trás desses jogos? Existem diversos riscos ali, né? Exemplo disso é o cyberbullying, né? Que as crianças podem sofrer ataques ali, né? Xingamentos, ofensas ali, que elas não conseguem lidar com aquilo, né? E pode trazer prejuízos emocionais para elas. Então, um dos riscos também que a gente precisa ficar super atento é a compulsividade, né? A criança não ter mais prazer em fazer nada na sua rotina, na sua vida, e sentir prazer em estar ali só sentada, usando o celular, ou então usando ali o computador. E essa compulsividade, ela pode acarretar ali em vários desequilíbrios na sua vida, né? Principalmente na questão emocional, na que eu acabei de responder na pergunta anterior, que é a questão ali da ansiedade, da depressão, e fazer com que essa compulsividade aumente muito e acarretando outros distúrbios, né? E levando ali um baixo rendimento escolar, que acontece muito. De fato, isso é um problema que está presente, né? E a gente sabe que, falando novamente sobre esse distanciamento, que acredito que é um problema-chave, os pais acabam não sabendo o que os filhos estão acessando lá, quais são os jogos. Então, a pergunta que eu te faço é: qual é a importância dos pais conhecerem aí esse mundo dos jogos online? Por que os pais precisam conhecer? Eles precisam ter esse conhecimento porque os jogos, eles têm ali, né, aquela questão do chat, onde o jogador pode se comunicar com o outro. E aí eles precisam ter essa vigilância enquanto a isso, porque eles não sabem com que essa criança ou esse adolescente está conversando ali, eles não sabem o que se passa nessa conversa, né? Muitas vezes essas crianças estão falando com amigos, conhecidos, mas muitas vezes não. Então, eles podem estar falando com pessoas que queiram usar a imagem dessas crianças para outros fins, né? Podendo usar ali fotos, vídeos, ou até mesmo expondo essa criança a crimes, né? Exemplo disso é a pedofilia, que acontece muito, né? De os criminosos usarem esses meios para conseguir imagens de crianças, né, e adolescentes e produzir conteúdos em cima dessas imagens. Então, há um risco muito grande por trás e os pais precisam ter o conhecimento de como é esse jogo, com quem os filhos estão falando. Eles precisam ter essa vigilância em relação a isso e, principalmente, eles precisam ter esse cuidado de saber com quem é que os filhos estão conversando, se relacionando através desses jogos. Interessante, Aline, porque não apesar de ser jogos infantis, mas nem sempre quem está do outro lado é uma criança, né? Exatamente. Tem criminosos que usam, né, desses jogos para atrair as crianças, né? E acabam ali fazendo crimes, né, cometendo uns crimes, pegando a imagem, ou então até mesmo sequestrando. Já ocorreu muitos casos, né? Se a gente pode pesquisar aí na internet, casos de crianças que foram se encontrar com criminosos Sim. em outros lugares, porque marcaram o encontro através de chat, de jogos online. Sim. Isso acontece muito.
Aí, interessante para os pais que nos assistem hoje é que antigamente os nossos pais procuravam saber com quem que a gente está andando, né? Sim, Tinha até um ditado: me diz com quem tu anda, que eu te direi quem és. sim. Então os pais queriam saber quem é que tu andas, com quem tu fala, quem são os teus amigos, quem é essa pessoa que veio te chamar aqui na frente. Só que hoje o leque é muito maior de possibilidade dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes estar conversando com pessoas de diversas índoles, de diversos lugares e não tem o mesmo cuidado da parte dos pais. Sim, né? sim. De procurar saber. Eu, particularmente, se me falar de um nome de um jogo, talvez que o meu filho jogue, eu não sei falar sobre esse jogo. Então é importante esse cuidado que a gente precisa ter um alerta, uma atenção muito maior, porque já não é somente ali uma distração, é um perigo muito eminente, né? Sim, e o perigo por trás, às vezes, a gente olha para o jogo e acha inofensivo ali, né? Exemplo disso, o Roblox, né? Os pais, que bonitinho, tá montando ali e tudo mais, mas ele, se for olhar ali por trás daquele jogo, ali tem o bate-papo, o chat, onde a criança pode estar conversando com diversos jogadores. E aí pode ser que lá no meio esteja um criminoso ali, prontamente ali para atacar aquela criança ou aquele adolescente que está ali jogando ou então se expondo ali. E a gente acha que por causa do filho estar dentro de casa, ele está protegido. Mas muito pelo contrário, né? Isso aí é uma falsa ilusão, né? De que a gente achar que a pessoa está ali, a criança, o adolescente está ali dentro de casa e que você está olhando. No caso, você pode estar observando de forma presencial, mas você não sabe ali o que ele está jogando, com quem ele está falando. Então, é preciso o pai ter esse cuidado, né? Ele precisa ter essa atenção em relação ao que o seu filho está jogando e com quem ele está falando, né? E é possível o pai fazer isso, né? É possível o pai, ele pode fazer, tá ali colocando. A gente tem um sistema no celular que o pai ele limita, né? Esse acesso, né, do filho, e ele pode usar ali nas configurações do celular o tempo de tela, né? Então bloqueia ali, aquela criança ela não pode baixar qualquer coisa no celular, ela não pode ficar muito tempo, ele tem um limite de tempo ali, então os pais podem fazer isso. Muitas crianças hoje, adolescentes, eles usam mais o celular, né, que eles podem usar em qualquer lugar, do que um computador ali para estar jogando. Então, os pais eles podem ter esse acesso no celular mesmo, né? Fazer lá o que a gente chama, eu acho que é de gerenciamento familiar, né? Que eles podem mexer ali na configuração do celular. O celular da criança, aquele celular que a criança usa, né? E conectar a sua conta no celular para ficar fazendo essa vigilância. E são meios básicos, mas que necessitam de ter essa atenção, né? Aline, então, para a gente fechar, a tecnologia ela não traz somente problemas, né? Assim como nós vimos sobre as consequências na escola, que também trazem benefícios, mas ela também traz alguns benefícios que até auxiliam as famílias nesse processo de lidar com ela, de lidar com a tecnologia. Então, como o avanço da tecnologia pode ajudar na tarefa de educação e do desenvolvimento do comportamento dessa criança ou desse adolescente? Bem utilizada, a tecnologia ela pode ser uma ferramenta muito útil, né? Então, a gente pode ali usar para fazer atividades ali junto com eles, né? A família ali reunida, elas podem fazer isso, né? E pode usar jogos educativos que vão ali ajudar na questão do cognitivo, né? Que vão ajudar ali na questão do raciocínio lógico, entre outros benefícios, né? Mas, claro, precisa ter
uma supervisão, né, do pai ali, que a gente chama de supervisão parental, né, que é onde o pai está ali vigiando, observando o que o filho está fazendo. Ou então eles podem usar esse jogo para benefício ali de lazer. No momento em que a família tem um tempo ali, eles podem usar esses jogos como um momento ali, uma ferramenta de lazer para fazer esse vínculo, né, de família ali, de estar brincando junto, compartilhando junto. Eles podem fazer isso. Tem vários jogos onde as pessoas podem, né, as famílias podem estar usando ali e brincando e fazendo esse momento ser prazeroso, sim, né? Sim. Utilizando todos. A tecnologia em benefício, né? Então, nós sabemos que, diante dessa conversa, que a responsabilidade maior é para os pais na manutenção de como conduzir, então, e fica um alerta, né, Aline? Fica um alerta porque os pais precisam estar mais atentos para os seus filhos, o que eles estão acessando, o que eles estão vendo, e deixa para nós aí um último recado, um último alerta para que a gente possa finalizar esse vídeo aqui e correr para acender a luz vermelha e ter um alerta muito importante para os nossos filhos. É muito importante que você que está ali vendo esse vídeo, que você tenha consciência que criança, ela precisa ter um limite. Então, não deixe o seu filho estar ali usando a tecnologia de forma aleatória. Precisa da sua supervisão enquanto pai, enquanto responsável. E essa criança precisa ser sempre monitorada por você. E fazendo isso, você vai estar guardando, né, essa criança, você vai estar ali protegendo essa criança de futuros assédios, futuros crimes que podem acontecer com ela. Então, há necessidade de você ter esse cuidado com o que essa criança está vendo, o que essa criança está jogando e com quem, acima de tudo, ela está conversando, para que a gente tenha ali esse zelo, né, pelo bem-estar, né, das nossas crianças. Aline, eu te agradeço por esse momento de a gente estar aqui, por essa conversa, por esses esclarecimentos, e eu espero que você que nos acompanha até agora possa ter sido capturado por um alerta muito importante das consequências que talvez você está vendo acontecer na sua casa, você está vendo acontecer no meio da sua família, e nós precisamos nos mover fazendo alguma coisa para diminuir essas consequências. Então, que fique aqui o nosso alerta, mas também fica aqui o nosso incentivo para que você olhe para a sua família, você olhe para os seus filhos com um olhar de amor, de cuidado, de proteção, e nós precisamos fazer a sua parte, você também precisa fazer a sua parte. Então, até o próximo vídeo, até o nosso próximo tema, para o nosso momento de conversa.